A gente não vê, mas os vírus estão por aí, circulando no ambiente e presentes no nosso dia a dia. E quando encontram o hospedeiro, como as células do nosso corpo, podem causar doenças virais, que ficam ainda mais comuns nessa época de férias e verão. A combinação entre calor, aglomerações, viagens e mudanças cria um cenário ideal para a transmissão e facilita o aparecimento de sintomas e complicações. Por isso, no SESI Saúde Responde de hoje, quem conversa com a gente sobre esse assunto é o médico e especialista em medicina da família, Rafael Ramos. O verão no Brasil ele vai de dezembro, agora em dezembro, até março. Então, assim, é muito comum nós termos algumas doenças, principalmente causadas por vírus, são chamadas viroses. Então, nós temos as viroses, as gastroenterites, nós temos também a infecção alimentar, que não necessariamente é causada por vírus, e nós temos também as arboviroses, que são as doenças causadas por arbovírus. Arbovírus são mosquitos, então a gente tem aí principalmente a dengue, a zika e a chikungunya. Então essas são as doenças mais prevalentes. Elas surgem nessa época principalmente pelo comportamento que nós assumimos. Então assim, as pessoas geralmente elas vão para a praia, elas viajam e isso faz com que essas viroses, essas doenças, elas se dispersem com mais facilidade. Além disso, a gente tem o calor. Então o calor faz com que, por exemplo, bactérias se proliferem com mais facilidade também. Então você tem um aumento no caso de infecções alimentares. E também tem as chuvas, então calor mais chuva, a gente tem o surgimento da dengue. Então, essa época é muito comum surgirem principalmente esses três grupos aí, de doenças, As viroses, no geral, elas vêm acompanhadas de doenças que são de sintomas, sinais e sintomas que são bem clássicos, Dor de cabeça, febre, dor no corpo, náuseas, vômitos, diarreia. Então, esses são os sinais clássicos das viroses, das infecções. As viroses, no geral, elas são autolimitadas. Então, elas duram aí cerca de 2 a 3 dias. Com o tempo, o corpo já começa a reagir sem necessariamente precisar de, por exemplo, um antibiótico. Não existe isso. O corpo, ele reage. Para evitar transmitir essas doenças ou mesmo contrair essas doenças, a gente vai mais pelo básico que funciona, sabe? Lavar as mãos antes da alimentação, quando a gente chega nos lugares, quando a gente chega em casa. Então, esse hábito de lavar as mãos ajuda a diminuir a propagação dessas viroses. A alimentação adequada. Então é muito importante a gente, principalmente quando a gente viaja, evitar alguns alimentos que a gente não sabe a procedência, hidratação adequada, atividade física, sono adequado. Então assim, não adianta a gente ir para aquela linha de que a gente precisa fortalecer a imunidade. Tem uma ideia muito comum de que a imunidade ela precisa ser fortalecida e eu vejo muitas pessoas tomando, por exemplo, muitas vitaminas, então vitamina C, vitamina D em excesso, o soro da imunidade, complexo B, e nada disso funciona. Na verdade, você faz uma sobrecarga no seu rim e uma sobrecarga hepática também. E tudo aquilo que o nosso corpo não usa, a gente joga fora. Então é muito importante não fazer essa sobrecarga. A nossa imunidade ela depende muito mais dos nossos hábitos e hábitos saudáveis, Insolação é uma emergência médica, Insolação é uma doença que ela surge quando a gente fica muito tempo exposto ao sol, O sol principalmente ali depois das 10, antes das 4, que é o sol que é, digamos assim, mais forte. Então a pessoa que ela fica exposta ao sol, ao calor, ela pode ter a insolação. E ela ocorre porque o nosso mecanismo de resfriamento, vamos dizer assim, o termostato do nosso corpo, ele meio que quebra. Então a nossa temperatura que deveria cair não cai. Então a pessoa ela passa a apresentar alguns sintomas que são muito importantes e que a gente deve prestar atenção se eles surgirem. A pele geralmente ela fica mais avermelhada, pele seca, quente. Então, insolação, a pele pode chegar a mais de 40 graus. Mal-estar, então a pessoa que ela fica ali mais prostrada, que fica mais letárgica.
desorientação, então uma pessoa que ela tem alguns sintomas neurológicos também em virtude da insolação. Além disso, quando a gente perceber que uma insolação está aparecendo, a gente já pode começar algumas medidas, né? Por exemplo, resfriar o corpo, então um banho mais gelado, roupas mais leves, tudo isso pode de alguma maneira já ir ajudando, além de procurar o auxílio médico. Assim, em primeiro lugar, a hidratação. A hidratação é o mais importante, aí a gente tem que se hidratar bastante. A gente faz um cálculo que é cerca de 35 ml por quilo, que dá mais ou menos aí uma média de 2 a 3 litros de água por dia, né? Além disso, verificar sempre a procedência dos alimentos, não ingerir alimentos crus, alimentos mal passados, alimentos que têm uma procedência mais duvidosa. Prestar atenção principalmente em relação a sintomas que podem indicar doenças de gravidade, que têm maior gravidade, por exemplo, dengue. Então, uma pessoa que apresenta dor no corpo, que apresenta mal-estar, febre que não passa com medicamento, é uma pessoa que ela tem uma suspeita de dengue. Então, eu recomendo também jamais se automedicar. Eu vejo muitas pessoas que apresentam esses sintomas e ingerem medicamentos anti-inflamatórios, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, que são medicamentos que eles aumentam o risco de sangramento caso você tenha uma dengue. Então, assim, evitar se automedicar. Além disso, sempre curtir com responsabilidade, né? Então, assim, sempre intercalar, se você está ingerindo álcool, se hidratar também. Mesmo que haja uma mudança aí de rotina, tentar de alguma maneira conciliar horas de sono, dormir pelo menos 8 horas, hábitos que de alguma maneira vão contribuir para que você tenha uma maior qualidade de vida no verão. Antes de aproveitar as férias, lembre-se, pequenas atitudes no cuidado fazem toda a diferença. Verão bom é verão com saúde. E já sabe, né? Se gostou das dicas, curta e compartilhe.